Agora a gente te atualiza sobre a situação na Colômbia. O presidente Abelardo de la Espriella prometeu criar um fundo emergencial para ajudar na reconstrução das escolas, casas e hospitais que foram destruídos pelo terremoto de segunda. O número de mortos chegou a 265 e quase 500 estão desaparecidos. A correspondente Luciana Tadeu, ela está em Cali, onde as equipes buscam por cerca de 100 pessoas, pelo menos, sob os escombros. Deixa eu ver onde é que está a Luciana. Lu, meu Deus, olha a situação atrás de você, Luciana. A montanha de concreto. E aí, bom, a gente está vendo o pessoal ali em cima, com a esperança ainda de encontrar essas pessoas, Lu. Boa tarde. Exatamente, muito esforço agora, Tainá, para retirada de escombros grandes. A gente vê muito uso de maquinário pesado, de guinchos durante a manhã, bastante, retirando grandes estruturas desses destroços que foi o que resultou desses dois edifícios que desabaram aqui no sul de Cali. Faz apenas alguns minutos, os resgatistas conseguiram retirar o corpo de uma pessoa falecida. Esse é o cenário mais frequente por aqui, infelizmente. Ontem, durante a madrugada também, foram retirados 2 corpos desses escombros, mas a boa notícia é que ontem os cachorros farejadores da Cruz Vermelha, que fizeram uma varredura aqui nesses escombros, Tainá, estava falando mais cedo com um integrante da Cruz Vermelha aqui na Colômbia, e o que ele me dizia é que os cachorros identificaram 2 pontos em que podem haver sobreviventes. Eles identificam essa possibilidade de vida principalmente pelo calor. Então, o que me explicava essa pessoa da Cruz Vermelha é que eles pedem, nesse momento, para todos os socorristas saírem dos escombros, esperam 5, 10 minutos para que dissipe o calor dessas pessoas e aí os cachorros entram em ação tentando identificar os locais onde pode ter gente com vida. E um dos cachorros identificou 2 pontos, então cada cachorro tem sua característica, tem alguns que simplesmente insistem em um ponto e ficam sentados estaticamente, tem outros que latem, quando identificam. Então, essa possível presença de vida foi identificada por 2 cachorros. Agora, faz também apenas 1 hora que os socorristas conseguiram retirar com vida dos escombros um cachorro. Então, essa presença de vida também pode ser de algum animal. Acabaram, então, de retirar mais de 72 horas depois desse terremoto, acabaram de retirar debaixo dos escombros um cachorro com vida, o que indica que ainda há esses bolsões de oxigênio, ou seja, a possibilidade ainda de que mesmo passado tanto tempo, as pessoas ainda estejam respirando, né? Tenham encontrado o que eles chamam aqui de triângulo da vida, que é quando as paredes, por exemplo, caem uma em cima da outra e fazem uma espécie, algum espaço, ou então uma parede, um teto cai em cima de um eletrodoméstico, não amassa completamente esse eletrodoméstico, então existe um espaço e aí se a pessoa tentou se proteger aí nesse espaço, tem chance dela ter sobrevivido, porque não foi, né, totalmente colapsado, porque o que a gente vê aqui eram 2 edifícios de 4 andares, é que realmente os tetos se uniram, é um teto em cima do outro, então realmente chance de vida aqui nesses setores em que a gente vê que não há espaço entre um andar e outro que desabou é realmente mínima, mas os esforços aqui continuam de tempos em tempos. A gente vê aquela cena em que os socorristas pedem silêncio, todo mundo faz um sinal assim, pedindo silêncio absoluto, justamente na tentativa de escutar algum sinal de que tem alguém com vida. O socorrista fala assim, se tem alguém com vida, faça algum barulho, pedindo para a pessoa ou tentar fazer um barulho raspando numa pedra, ou tentar bater em algum móvel, ou algum gemido, algum grito, se expressar do jeito que conseguir, porque passadas tantas horas as pessoas também estão fracas, né? Então é difícil para conseguirem fazer algum som, gritarem, mas os esforços continuam, inclusive com equipamentos aqui, com microfones de alta sensibilidade para tentar escutar qualquer barulho e muita maquinária para retirar esses escombros e ainda tentar encontrar alguém com vida por aqui, Tainá. Lu, obrigada. Agora, eu queria te ouvir também, porque, Luciana, a gente está ouvindo aí durante esses dias alguns especialistas, né, no assunto, apontando que 2 fatores intensificaram os danos desse terremoto. Eu queria que você trouxesse para a gente
Por quê? Né? Até o Pedro Cortes estava falando, olha, sim, é comum tremores nessa região pela proximidade com as placas tectônicas, mas não nessa intensidade. O que explica um terremoto dessa magnitude, Luciana, segundo os especialistas? Pois é, Tainá, o terremoto foi muito forte, foi muito sentido aqui na cidade de Cali. O que os especialistas dizem é que esse nível de destruição pelo terremoto acontece principalmente em casos de construções informais ou uma manutenção que não foi feita adequadamente, reformas, né, na estrutura dos edifícios não autorizadas que podem gerar algum tipo de abalo na estrutura dos edifícios. Agora, também é importante ressaltar que essa destruição ganhou uma característica muito diferente em cada cidade, né? Porque foram mais de 20 municípios os afetados pelos terremotos. Então, em Pereira, por exemplo, a descrição é de muita destruição num ponto concentrado aí no centro da cidade, principalmente. Aqui em Cali, o que a gente vê são pontos muito afastados. Então, aqui a gente está vendo duas torres de um condomínio que caíram, duas ao mesmo tempo. Mas na maioria dos lugares é um edifício que desabou e todos os outros ao redor. Às vezes parece até que não teve um terremoto. O que sim a gente vê muito ao longo da cidade, fazendo um percurso pela cidade, é muita estrutura com rachadura ou então estrutura que tem coluna inclinada, parede inclinada e que a gente tem a impressão de que pode colapsar em qualquer momento. Muitos escombros nas ruas, fachadas que caíram, tijolos de fachadas que caíram, mas não é que tem aquela destruição massiva como a gente via naquelas imagens de La Guaira, na Venezuela, em que quarteirões inteiros ficaram devastados, com 6 edifícios que caíram em um quarteirão. Não é esse o cenário por aqui. Porém, é um cenário de devastação amplo, são mais de 100 edifícios que caíram somente aqui em Cali, foram mais de 20 municípios afetados por esse terremoto e aqui em Cali o cenário é de preocupação justamente pela questão das pessoas desaparecidas. Em todo o país são mais de 300 desaparecidos, também é grande já a quantidade de mortos, a quantidade de feridos e agora, passadas 72 horas desse período que é conhecido como a janela dourada, né, esse período em que há mais chances de encontrar sobreviventes, as buscas continuam, claro que com um pouco mais de ceticismo, mas não por isso, Tainá, com menos intensidade. Isso você consegue ver aqui na quantidade de resgatistas, na quantidade de voluntários e de estrutura que foi deslocada aqui para tentar encontrar sobreviventes. Lu, obrigada. Daqui a pouquinho, então, a gente volta.